A gente vai começar agora o nosso primeiro painel aqui do nosso auditório principal. E hoje é com emoção, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui do lado não só dessas mulheres incríveis, mas mulheres que se tornaram grandes amigas. A Cris eu conheci recentemente, mas a Denise também já participou de outros eventos e é uma grande inspiração para todas nós do mercado. Ex-aluna da FAAP também, tem um gostinho especial também, né, Denise? Mona, que nem preciso falar, né? Eu acho que a nossa conexão também foi muito além, tenho a oportunidade de ser amiga e aprender muito com você. Ela mora na Áustria, a gente toma cafezinhos virtuais para a gente não deixar de conversar. Às vezes ela já está no vinho na sexta-feira, pelo fuso, eu ainda estou trabalhando, e aí eu viro aqui, eu também fico assim muito encantada pela história dela, que ela tem que escrever um livro, e não só por isso, mas também pela humildade, pela disponibilidade. Eu nunca imaginei que ela também falaria comigo com tanta gentileza. Ela também é uma mulher maravilhosa, então vocês vão ter a oportunidade de conhecer as histórias dessas mulheres incríveis, então passo a palavra para vocês. Bom, boa noite, obrigada, Carol. Eu acho que eu já começo com um desafio aqui de moderar essas mulheres maravilhosas, né, essas potências, depois de um painel como esse. Né, eu trouxe a minha cola, porque eu e a Carol, a gente fala que o protocolo é não ter protocolo. Então, eu trouxe aqui a minha cola, nosso painel para falar um pouco assim de carreira e a vontade de liderar. E de tudo isso que a Nath trouxe aqui, né, e a gente tem histórias diferentes, histórias diversas. Eu acho muito interessante essa vontade, essa coisa de fazer com propósito, de fazer consciência, né? De a gente entender o nosso papel, que às vezes leva tempo, né? Para a gente despertar essa consciência, de entender que perceber às vezes que você é a única mulher numa sala, né? Que você é a única pessoa preta dentro de uma rede onde tem ali um pool de gestores, de líderes, de alta liderança. Né? Então, eu acho que essa consciência ela é muito importante. E o nosso debate aqui, o nosso painel, é para a gente pensar sobre isso, né? Para a gente contar um pouquinho dessa história, dessa vivência. Né? E aí eu convido aqui as minhas queridas que dividem o palco aqui comigo para se apresentar, porque eu acho que ninguém melhor do que vocês para falar um pouquinho sobre quem são vocês. Meu nome é Mona Lisa Gomes, né? Hoje eu sou Country Manager, trabalho no agro, moro na Áustria, sou responsável por todas as Américas, Espanha, Portugal e Itália, de uma empresa de tecnologia no agro. Né? Sou uma mulher negra, então, quando eu despertei a minha consciência racial, já foi aos 32 anos, quando eu assumi a minha primeira posição de CEO. Fui uma mãe jovem, com 18 anos. Então, eu não entendia, quando as pessoas falavam nos títulos do jornal, mulher negra CEO. Era 3 palavras assim que, né, eu falava, ué, né? Então, assim, parecia que não tinha match. Né? Então, e aí eu fui entender o meu lugar de fala, a alegria das pessoas da empresa onde eu trabalhava, principalmente do pessoal da fábrica, da produção, de ter uma mulher preta, uma brasileira, numa multinacional austríaca como líder. Então, eu acho que tiveram vários, né, caminhos, e hoje eu passo por isso com muito mais consciência, com muito mais responsabilidade como imigrante. Então, quando alguém espera uma representante de uma empresa austríaca, primeiro que um homem, depois que, no mínimo, eu fosse loira, de olhos azuis. Né? Então, acho que a gente tem tudo isso daí. Convido a Cris para contar um pouquinho quem ela é, onde ela está, e um pouco do desafio que é ser uma mulher em tecnologia no mercado financeiro. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Carol, pelo convite. Sou a Cris Gouveia ou Cris Aguiar, atendo pelos 2 nomes, depende do tempo, que época da vida vocês me conheceram. Hoje sou responsável por tecnologia lá no Itaú, dos canais digitais e para a pessoa jurídica. Sou mãe do Henrique e da Isabela, o Henrique tem 19, a Belinha tem 17, ela está prestando vestibular, estou super ansiosa com ela, vamos ver. Adoro o que eu faço, não comecei em tecnologia, vou contar um pouquinho,
Não comecei em tecnologia, não comecei em banco, achava um absurdo trabalhar em banco. Vou contar essa história toda, mas cá estou, diretora de tecnologia do Itaú. A gente já vê que tem bastante desafio aí, você já quebrou vários paradigmas, né? Assim como eu, contrariando as estatísticas, né, Cris? E você, Elvira, conta para nós quem é você, essa mulher vencedora do Prêmio Equilibrista, melhor CFO do ano de 2022, e os desafios que trouxeram essa mulher aqui. Obrigada, Mona, obrigada, Carol, pelo convite. Bom, a gente está falando de diversidade, eu sou pernambucana, eu sou natural de Recife, e hoje, até mais cedo, dei uma outra palestra em que eu estava falando que, quando a gente fala de diversidade, né, estamos falando aqui de gênero, de raça, de tantos outros espectros, e uma coisa que eu sempre falo é que o Brasil não é só Rio e São Paulo, né? Então, eu aqui represento o Nordeste brasileiro, eu comecei minha carreira, eu sou da mesma geração aqui da Natália, que me precedeu antes, que fez também uma abertura brilhante, e somos dessa mesma geração, que se formou no início dos anos 90, eu comecei minha carreira numa cervejaria, imagina, eu com 22 anos de idade, recém-formada, no Nordeste, numa empresa de bebida cervejeira que só tinha homem, então eu também era a única mulher nesse ambiente, então eu fiquei quase 10 anos nessa empresa, que era a antiga Brahma, que depois virou Ambev, e aí a minha carreira sempre foi, eu nunca fui mercado financeiro, né? Eu cheguei a ser CFO, mas eu nunca fui de bancos, nunca fui de instituições financeiras, sempre trabalhei em empresas, e eu fui construindo a minha carreira, mudando de empresas ao longo do tempo, buscando ter mobilidade. Eu queria sair de Recife, né? Eu queria ter uma projeção maior, eu vim para São Paulo, sofri muito preconceito, né? Quando cheguei aqui, e depois eu mudei, para encurtar, aí eu passei por, até hoje, eu tenho 30 anos de carreira, a última empresa que eu encerrei meu mandato recentemente foi a Eletrobras. Então, totalizando, desde a minha primeira Brahma até a Eletrobras, eu passei por 7 empresas diferentes, em vários setores da economia, em 4 setores diferentes. Trabalhei com ferrovia de carga, trabalhei com telecom, com o setor elétrico, me mudei de cidade muitas vezes, né? Mobilidade foi importante para a minha carreira, morei no sul do Brasil, morei em Brasília, morei aqui em São Paulo, hoje eu moro no Rio de Janeiro, e depois de 25 anos atuando no setor privado, eu também tomei uma decisão parecida com o que a Natália falou mais cedo, né, da migração dela para o BNDES. Eu também tomei uma decisão que na época foi, assim, difícil e muita gente não entendeu, né, dos meus amigos, das pessoas do setor privado, que eu decidi migrar também para uma empresa pública, para uma empresa estatal. Isso aconteceu em 2018, tinha havido uma mudança de regulamentação, tinha uma nova lei para trazer mais, digamos, uma melhor governança para as empresas públicas do país, e eu acabei sendo indicada e fui eleita conselheira de administração da Eletrobras, que era a estatal na época, uma das maiores empresas brasileiras, né, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, uma das maiores empresas do mundo nesse setor, e eu ingressei como conselheira de administração independente em 2018. Eu era a única mulher, um conselho formado por 10 homens e eu fiquei nesse conselho 1 ano, e no ano seguinte eu fui convidada a ser CFO da companhia. Então, eu aceitei, em 2019 eu ingressei como diretora financeira e de relações com investidores, e passei aí praticamente 5 anos, né, fora o meu primeiro no conselho, num processo muito difícil, né, que migrar do setor privado para o setor público não é trivial, é um outro mundo, a gente não conhece as regras, a gente não sabe como funciona, e o maior trabalho foi fazer uma recuperação da empresa. A empresa tinha passado por uma série de problemas, né, do passado, até de interferência política, má gestão, enfim, e estava numa situação financeira muito complicada, e o trabalho de muitas pessoas, né, não só meu, naturalmente, muita gente, houve uma recuperação da empresa e houve a aprovação da lei de privatização, e eu fui uma das líderes que conduziu a oferta pública que aconteceu ano passado, e que foi uma oferta muito bem sucedida, global. Tudo que eu estou falando são, obviamente, dados públicos, né, que estão no site da empresa, e nós fizemos uma oferta pública de ações que permitiu a desestatização da empresa, que foi uma oferta que movimentou 33,7 bilhões de reais. O ano passado foi a segunda maior oferta de ações do mercado brasileiro, né, da Bolsa Brasileira, e no ano passado foi a terceira maior oferta do mundo, né? Então, foi realmente um trabalho
hercúleo de muita gente, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte aí dessa história. Obrigada. Ufa, né? E a gente sabe, você vai contar um pouquinho para a gente, que todos esses números, todo esse resultado tem um trabalho duro por trás, né? Bom, desculpa, gente, o ar-condicionado já está começando a fazer efeito aqui. Dê, conta um pouquinho para nós, né? Acho que fazer uma longa história curta, você que está aqui em casa hoje, né? Pode falar para a gente, a Dê tem uma trajetória que eu nem ouso, aqui o papel é de se admirar. Fala para a gente um pouquinho, né? Quem é você e aonde que você está hoje, a sua jornada até aqui, né? Para a gente poder começar um pouquinho. Gente, eu fiquei pensando, falei, como é que eu vou falar isso para elas? Quando eu ouvi a Natália falando, né, o Fábio até brincou comigo, você não está vendo o filme passar na sua cabeça? Vocês querem saber como foi? Ouvir a Natália? Pronto. Não, tirando a brincadeira de lado, exatamente a mesma carreira. Quase a mesma carreira. Eu me formei em economia aqui, né, com muito orgulho. Será que é o meu celular que tá? Tem um alarmezinho, né? Parou. Desculpa. Eu estou tentando renovar meu passaporte italiano há 2 meses. Eu não consigo. Toda noite, nesse horário, eu tento. É verdade. Estou sendo derrotada por uns robôs. Bom, eu comecei minha carreira como analista de investimento, num banco de investimento, e fui seguindo, como bem a Natália falou, a gente vai assim atrás e vai crescendo na carreira. Fiquei 9 anos no banco de investimento, aí fui convidada para ir para uma área de gestão de recursos, e depois voltei para o banco de investimento, aí fiquei 5 anos, aí já como head do banco de investimento. E fiquei 10 anos, depois fui convidada para assumir de novo a área de gestão de recursos, aí já como head da área de gestão de recursos, e depois fui para a diretoria executiva do Bradesco, onde eu fiz a minha carreira inteira. Então, depois que eu saí do Bradesco, como diretora executiva, eu fui a primeira diretora executiva do Bradesco, eu fui para o BNDES. E não é mentira. E lá nós tínhamos 3 mulheres na diretoria, não 4, como a Natália, mas nós éramos 3. Né? Então, hoje eu também comecei a estudar investimento de impacto, e quando eu cheguei lá, eu falei, é isso que eu quero para mim, porque realmente é um banco incrível, eu tenho muito orgulho de ter ficado lá, e infelizmente, quase pelos mesmos motivos que ela falou da luta dela, a gente saiu porque não dava para ficar no BNDES, infelizmente. Mas, depois eu comecei só a ficar em conselho. Então, hoje eu estou em conselhos, agora, então, encurtar a história. Eu fui chamada de volta para o Bradesco, para o conselho do Bradesco. Também estou no conselho da Solvi, que é uma empresa muito bacana que faz tratamento de resíduos sólidos, reciclagem de produtos que podem ser reciclados, faz energia, né, waste to energy, e também energia solar. Então, eu estou assim, super encantada com o setor que, né, essa empresa está. Eu sou conselheira de uma SPAC, que está buscando um investimento. Eu sou vice-chair da TCFD, que é uma força-tarefa para a divulgação de riscos financeiros associados a riscos climáticos. Então, eu já estou lá desde 2016, esse ano acho que a gente concluiu o trabalho. E o que eu estou esquecendo? Eu sou do Conselho de Ética da Ambima e da Associação de Analistas de Mercado, e fui presidente da Ambima. Né? Então, acho que... Tá bom. Eu falei, né? Eu disse, ela deu uma resumidinha assim para nós, né? E eu acho assim super interessante, pegando esse gancho, né, de mercado financeiro, né? Você trouxe aí posições em épocas pioneiras. Eu acho que eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, né, do que você enxerga como desafios e dicas, né, para mulheres mesmo que estão ingressando tanto nesse mercado, ou são as primeiras nas posições, ou
nas empresas onde elas atuam, o que foi que você identificou hoje, fazendo uma retrospectiva, que foram fatores decisivos do seu perfil, né, ou então até mesmo de oportunidade, né? A Nath falou aqui, poxa, a primeira vez que eu ascendi para um cargo, eu pedi, né? Então, talvez ela nem seria cogitada para uma posição se ela não tivesse ido lá e falado, então, eu acho que não é eu a próxima aí nessa sequência, ninguém tá pretendendo me levar para essa disputa, né? Então, eu gostaria que você contasse assim, para a gente, falasse um pouco, né, sobre essas dicas, dessa sua experiência, dessa sua jornada, porque eu sei que você muitas vezes foi a primeira ou a única em algumas salas e isso te incomodava. Acho que realmente, por muitas vezes eu era a única mulher na sala. Aliás, eu estava super habituada a ser, e tinha um momento que você começa a ser transparente para você, né? Ser a única mulher na sala. Mas eu diria assim que, como dicas, para a gente também ser bem prática e tentar ver o que eu acredito realmente que me levou a superar, né, alguns desafios alguns não, né? Muitos desafios que foram aparecendo. Acho que primeiro eu gostava muito do que eu fazia. Eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, então eu me divertia. Eu ouvi ontem aquele Edgar Ibrahim, não sei se vocês conhecem, maravilhoso. Guga é o nome do cara, o cara é maravilhoso. Ele diz assim: se divirta, senão você corre o risco de trabalhar. Eu falei, sou eu. Sou eu. Quando eu vi o que eu ia fazer, eu falei, caramba, eu ainda vou ganhar para fazer isso. Porque é isso, né? A gente tem que estar apaixonado, porque se você fizer por obrigação, se fizer sem, tesão, não tem solução. Então, eu gostava. Aqui a gente pode. Aqui pode, né? Chatham House Rules, o que se fala aqui, fica aqui. Então, eu gostava. Segundo, eu não me conformava assim, eu sabia que eu tinha evoluído. No começo vinha promoção todo ano, um pouquinho. Daqui a pouco começou a parar. Eu falava, mas eu quero ser promovida, Então, eu cobrava, mas eu era muito jovem, eu não tinha noção do perigo. Então, eu cobrava, é verdade. Eu falava, não, mas eu estou pronta. Quando você vai ficando mais velho, e você vai percebendo que você tem mais a perder, né? Então, infelizmente, a idade traz responsabilidade e você começa a perceber o que está acontecendo no entorno, você começa a ficar um pouco mais receosa. Mas é isso, acho que a Natália falou aqui, a gente tem que saber, eu trabalhava muito, eu estudava muito, eu estudava mais que todo mundo, eu era mais disponível que todo mundo. Eu estava lá todo dia, se tinha uma oportunidade, eu queria estar, eu não aceitava que me excluíssem. Nesse ponto, eu sou assim, sempre muito disposta, eu acho que isso me ajudou muito também. E eu cobrava, só vou contar uma historinha rápida para exemplificar. Eu não falava inglês até os 26 anos. Não pude estudar, não tinha dinheiro. O que aconteceu? Eu cheguei para o meu chefe, falei, eu quero estudar inglês, porque eu acho que o inglês é, né, fundamental e tal. Queria que o banco pagasse, porque eu não tenho como pagar. Ele falou, não, nós não vamos, na política do banco, nós não vamos pagar. Aí eu falei, olha, é uma pena, porque eu vou estudar, mesmo você não pagando, mas vai me fazer falta. Aquilo, acho que tocou o coração dele, ele começou, pediu lá para pagar. Aí passaram 3 meses, eu falei assim, olha, eles têm um curso lá nos Estados Unidos de 1 mês, que eu posso ficar 1 mês estudando inglês lá. Aí ele olhou assim para mim, oi? Aí eu falei, não, então, é barato. Aí ele, como assim barato? Eu falei, é barato. Para o banco é barato, né? É barato porque se eu ficar tantos dias por semana, tantas horas por dia, e o custo por hora vai sair tanto, é muito mais barato se eu ficar tantos meses aqui estudando e vai demorar muito mais para eu aprender. Então, eu vou acelerar o meu aprendizado, vai ser mais barato para o banco, vai ser melhor para o banco e vai ser melhor para mim. Ele aprovou. Então, é assim, a gente, obviamente, você tem que também mostrar por que é bom, né, para outra pessoa o que você está propondo. Então, eu sempre fui assim, todo mundo me falava assim, é difícil argumentar com você, né, Denise? Né? Então, mas era assim, nesse sentido de pedir mais para o melhor. Então, isso, é ser propositivo, mas ser disponível,
sentimento de dono. Eu sempre defendi o banco como se fosse a minha empresa, né? Então, seja no seu negócio pessoal, individual, é comprometimento. Não achar que vem nada fácil. Nunca era no meu tempo, eu estava sempre achando que estavam me deixando para trás. Eu tinha que esperar um pouco mais, mas as coisas acabavam acontecendo. Agora, o que não pode é se boicotar. Quando a gente fica mais velho, a gente vai se boicotando. Eu vou deixar as meninas falarem e depois eu volto com uma historinha. Ela tem sempre uma historinha. E eu acho que uma das coisas que a gente conversou durante o briefing, ela não quis falar aqui, esse atrevimento, né? Porque, assim, atrevimento e autenticidade. Às vezes a gente não sabe. E me faz refletir muito quando você traz o ponto que, no começo da carreira, eu fui muito rápido e depois eu parei. E aí, para mim, eu reflito, parou por quê? Porque o próximo passo era uma liderança? Porque o próximo passo era um cargo de maior responsabilidade, maior peso, maior destaque dentro daquele setor ou dentro da instituição onde você estava? Eu acho que isso acontece muito na jornada feminina, né? Eu acho que a gente vai muito rápido no começo, porque a gente está mais disponível, a gente estuda, tem mais empenho e dá aquela parada. Não sei se é inconsciente, né? Até como a própria Nath falou aqui, porque eu vou chegando nos 30 e assumem que agora é hora de maternidade, enfim, acho que é uma coisa aqui para a gente falar sobre isso. E aí, pegando esse gancho, né, do mercado financeiro, eu estou super curiosa para entender a Cris, que não queria ser de tecnologia, e muito menos do mercado financeiro, e hoje ela é uma diretora de tecnologia dentro de uma instituição financeira, dentro do Itaú. Conta para a gente, como é que você chegou lá, Cris, e os desafios que você vê no seu time, né? Porque acho que você teve um olhar assim tão libertador de não se prender, né, na técnica, como a gente conversou, ou então de desbravar outras áreas, né? Acho que é super interessante para a gente entender que às vezes tem oportunidade de crescimento, de carreira e de aprendizado não tão linear quanto aquele que a gente projetou e está aberta para essas oportunidades que podem ser de fato, o caminho para te levar em lugares que a gente nunca imaginou ir e ser tão bem sucedida assim, né? Vou contar uma historinha aqui. Eu sou engenheira civil, formada pela Poli, e eu falava, poxa, estudei na Poli, não paguei pela Poli, né, paguei impostos, digamos assim, então eu tenho que exercer engenharia civil. E fui exercer engenharia civil em obra. Eu tenho 2 orgulhos, construí um prédio, só que quem anda pela Hélio Pellegrino tem um América, o prédio de cima, por muito tempo eu respondi pelas pedras que cairiam. E eu estudava muito, eu construía o prédio, mas eu fazia uma pós-graduação em gestão de projetos civis e fazia o SEAG. E o meu engenheiro-chefe falava, cara, eu não entendo porque você estuda tanto. E eu continuava trabalhando, super feliz, adorava construir meu prédio, e ele perguntava por que eu estudava tanto. Chegou uma hora que eu falei, estou no lugar errado. Se me perguntam por que eu estudo, eu estou no lugar errado. Voltei para a Poli, estava rolando aquela feira de empregos da Poli, me inscrevi em todos os estandes que possíveis e imagináveis, passei na Accenture na época, passei na Accenture. A Accenture é gigante, tem telecom, tem produtos, tem bancos, tem tudo. Eu fui para a área de bancos em tecnologia. Paguei minha língua, porque eu criticava todos os meus amigos que saíam da Poli e iam para bancos, né? Então, quando eu sentei na cadeira na Accenture, prestando serviços para bancos, eles vieram, eu recebi bullying, tá? Recebi muito bullying, porque era o que eu tanto falava que eu não queria, não acreditava. Sentando lá, eu gostei muito, né? Eu sentei primeiro em COBOL, então eu cobolei, para quem conhece isso. Cobolei bastante, e a Accenture era uma empresa legal, que toda vez que você mudava de cliente, você quase que trocava de emprego. Então, é uma boa escola, né? Uma empresa de consultoria é uma boa escola. Comecei cobolando, atendi um cliente, mudei de cliente. Tive a oportunidade de aprender Java, mudei de cliente, fui trabalhar com Salesforce e outras ferramentas, então tive várias oportunidades de trocando de tecnologia. E cada vez que eu ia mudando de cliente e de tecnologia, eu ia gostando mais. Acabei ficando, né? Aí, estava dentro da Accenture, eu acabei casando com uma pessoa que trabalhava na Accenture e a gente tinha que mitigar risco, né? 2 trabalhando na mesma empresa.
a gente tinha que mitigar risco, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar num banco. E aí, né, nesse banco, foi engraçado que a primeira proposta que esse banco fez para mim foi para a área de tecnologia. Eu falei, não, eu queria mudar um pouco, tal. Aí eles falaram, beleza, então você não vai para a tecnologia, mas você vai ser a gerente de produtos que cuida do projeto de transformação tecnológica. Então, de certa forma, eu era ligada nisso. E depois aí eu fui andando, né? Trabalhei no Citi, trabalhei no JP Morgan, e agora estou no Itaú, sendo responsável por tecnologia. E no Itaú, a gente tem todo como fala, o pilar de diversidade, o pilar de afinidade, e eu trabalho muito na tecnologia nesse pilar. E uma das coisas que mais a gente ouve nas meninas de tecnologia, assim, eu não sou técnica. E eu vou contar que eu caí nessa armadilha. Eu estava no Citi, estava no Itaú, saí do Itaú, fui para a Cielo, e me ligaram, falaram, queremos você de volta, né? Só que você vai passar por uma entrevista, você tem 3 candidatos, e na entrevista eu repeti mais de uma vez. Olha, eu sabia quem estava saindo, eu conhecia a pessoa que estava indo embora, que eu ocuparia o lugar dele. Eu não sou técnica, eu não sou tão técnica quanto ele. Eu caí na armadilha, eu falei na entrevista, me ligaram para ser superintendente de tecnologia e eu falei na entrevista que eu não era técnica. Então, assim, esse mindset que a gente tem como meninas, né? Eu não sou técnica e muitas vezes ser de tecnologia não é só programação, é também programação, mas é gestão de projetos, é dados, tem uma amplitude absurda. E quando a gente coloca meninas... O que é tecnologia? Né? O que é resolver problemas, é ser criativo. A gente sabe fazer isso, nós somos criativas, nós só sabemos resolver problemas. Então, aqui, a gente tem um trabalho muito intenso, estou vendo aqui ali a Pri e a Thaís, a gente tem um trabalho muito intenso, até a gente tem um logo, nós somos técnicas, né? Mulher, Girl Power, tem todo um incentivo da gente parar de falar que a gente não é técnica. Né? A gente coloca a régua tão grande, tão alta, que a gente começa a dizer que não é técnico, e é engraçado, né? Tem determinadas certificações que ela é básica. Aí a menina tem, ela não fala. O menino fala que tem e já faz tudo e mais um pouco. Poxa, então vamos incentivar como é que a gente trabalha o mindset da mulherada. Então, o nosso grande desafio aí de colocar a diversidade em tecnologia é a gente falar de tecnologia, assumir a tecnologia nas suas em todas as suas vertentes. E achar, né, esses caminhos, né? Acho que a gente... agora eu vou generalizar, mas eu me coloco nesse lugar. Eu sempre, por mais que eu estudei muito, que eu estudava bastante, eu sabia que eu sabia, você ainda se coloca num lugar de eu preciso mais. Eu não sei se eu estou pronta, está faltando alguma coisa, né? E eu acho que esse não ser técnica parece assim, eu não me aproprio. Falta o que falta? Coragem, talvez, né? De saber que você nunca vai saber tudo, que ninguém sabe. Eu já estava conversando com 2 meninas, né? 2 meninas estavam de mentoria e uma delas foi promovida a gerente e tal, e a vaga era afirmativa, era de tecnologia afirmativa. Ela assim, quase que eu não me inscrevi, porque eu achava que eu não era suficiente. Eu falei, meu Deus do céu, a gente nunca vai ser. A gente nunca vai ser. Então, tem que verbalizar coragem. Nós estudamos, nós aprendemos, ninguém sabe tudo. A gente não faz tudo sozinha, a gente faz em time. Né? Então, tem muito... fazer junto. É verdade. Eu acho que... isso remete muito, né, ao que a Elvira estava falando, né? Essa mulher liderou um IPO que eu não sei nem falar o tanto de zero que ela falou aqui, né? Então, uma nordestina, mulher, né? Você sair do mercado tradicional, vamos dizer assim, ela fala que ela não é de finanças, do mercado financeiro, mas é uma mulher de finanças. E liderar tudo isso, né? A gente, às vezes, quando a gente vê o close, a gente não vê o corre, né? Então, assim, conta pra gente que a gente sabe, eu sei dos desafios que você teve lá, por exemplo. Imagina não poder escolher o seu time, formar um time. A Nath trouxe aqui, né? Todo mundo lá é concursado. Então, você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem e fazer daquele limão a limonada. E aí, assim,
tem todo esse desafio. Quando você monta um time, já é uma coisa assim, poxa, eu trouxe as pessoas que eu tenho mais afinidade, que eu sei que têm as competências, e aqui você ainda tem uma curva de aprendizado onde você precisa conhecer. Eu acho que vai muito, né, do que a gente está falando aqui, nessa vontade de liderar também, e a gente vai falar mais sobre isso, que não só de liderar pessoas, mas liderar movimentos, liderar transformações, liderar mudança. Fala para a gente, Elvira, como que você fez isso, né? E como que foi se ver frente a essas decisões, né? E tudo público. Então, toda decisão que você tinha que tomar, tem um monte de gente ali dando pitaco também, né? Sem dúvida. Eu me relacionei muito com o que a Natália falou mais cedo, porque eu fiz esse movimento alguns anos antes dela, né? Então, 25 anos de setor privado e um dia eu entrei numa empresa estatal. Então, é muito difícil. A gente não conhece as regras do jogo, a gente não sabe como as coisas funcionam. Você chega lá com toda boa vontade, com a experiência que você teve da empresa privada, você chega lá, reúne a equipe, vamos fazer isso. Não pode. Não pode por quê? Não, porque tem um decreto assim assado, porque tem uma lei não sei o quê, porque tem que passar por um órgão de Brasília. Tinha órgãos que eu nem sabia que existiam, entendeu? Eu não sabia, era ignorância mesmo de quem vem do setor privado. Então, falava assim, mas eu quero fazer não sei o quê. Não, mas o orçamento tem que passar pelo Congresso Nacional. O orçamento passa pelo Congresso Nacional, passa o orçamento de CAPEX ser aprovado no Congresso Nacional. Eu não sabia. Então, assim, é uma curva de aprendizado muito grande. Você tem que aprender a navegar nesse ambiente. E, ao mesmo tempo, tem pessoas preparadíssimas. Certamente a Natália está vendo a mesma coisa. A gente sai do setor privado com muito preconceito. Então, a gente entra no setor público achando que as pessoas não trabalham, que as pessoas não são bem preparadas, e isso não é verdade. Absolutamente, é o contrário. Tem pessoas preparadíssimas, pessoas que fizeram concurso público, pessoas que são dedicadas, que são servidores, no caso das empresas, da administração direta. Né? No caso de uma estatal como era a Eletrobras, é o que a gente chama de administração indireta. Né? Mas são pessoas dedicadas. Claro, como qualquer lugar na empresa privada, também tem gente ruim, também tem gente que não trabalha, também tem gente que enrola. Então, isso acontece em qualquer lugar. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente se dá conta da competência, da qualificação do corpo técnico das empresas estatais. Isso, para mim, foi algo assim, ficou muito, muito claro. Mas é um desafio, porque você não tem a liberdade que você tem de uma empresa privada. Você chega lá e aquela é a sua equipe. A Natália comentou que vai haver um concurso público agora, mas tem 10 anos que não tem. A Eletrobras não tinha concurso público há 12 anos ou 13 anos. Então, você chega lá, você tem um time bastante envelhecido, já começa por aí, porque como não existe concurso público, são empresas que não têm jovens, então a idade média é muito alta. Você não escolhe o time, então você não pode promover, você não pode demitir, você não pode contratar. Então, isso é muito mais desafiador do que na empresa privada, porque você tem que conquistar as pessoas, elas têm que aceitar a sua liderança, elas podem se recusar a fazer, se elas não acreditarem em você, porque elas têm uma estabilidade, elas fizeram um concurso, elas podem lhe boicotar, se elas também não concordarem. Então, assim, é um ambiente muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, você tem que desenvolver essas habilidades, tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, tem que estudar, né? Tudo que a Denise e a Cris falaram, acho que se aplica aqui também para o mercado financeiro, acho que tem essa mesma questão de síndrome de impostora, de a gente achar que mulher também não entende de finanças, né? O que não é verdade. Então, acho que eu precisei passar por tudo isso. Minha equipe me ajudou muito, né? Eu tive pessoas espetaculares no time que me ajudaram, inclusive, a entender esse funcionamento, né, do setor público. Então, quando me falavam de determinados órgãos que eu não sabia o que era, me falavam de determinados procedimentos internos que eu também desconhecia. Então, aos poucos, eu fui aprendendo e fui conseguindo navegar aí nesse mundo. Mas foi bem, bem desafiador. Posso dizer que é muito mais difícil ser dirigente de uma empresa estatal do que de uma empresa privada. Sem falar nas responsabilidades, né? Como você falou, a responsabilidade de um dirigente de uma empresa estatal é muito maior. Você passa a ser uma pessoa exposta politicamente, você tem um liability muito maior no sentido de responsabilização na pessoa física, é sujeito aos órgãos de controle, você tem uma agenda pública, né? Para você ter uma série de atos que saem no diário oficial, enfim, é um escrutínio muito diferente do
setor privado. Então, realmente, você tem que ter também, estar preparado para esse ambiente. Você pode ser chamado para ir para uma audiência pública no Congresso Nacional. Então, são, assim, experiências que no setor privado você não passa, né? Nossa, é super complexo, né? Eu fico aqui pensando que liderar pessoas já é um desafio, né? Começando por nós mesmos, né? A gente fala assim, a primeira liderança da nossa vida sou eu, né? Como que a gente vai se posicionar, como que a gente vai acreditar, achar as motivações, o nosso comprometimento para que a gente atinja os objetivos que a gente coloca para a gente, depois liderar times, né? Liderar líderes, né? E liderar movimentos. Eu acho que um dos pontos aqui do nosso painel, essa vontade de liderar, ela não se limita só a liderar aquele time dentro daquele núcleo onde a gente vive, mas liderar movimentos, né? E eu gostaria de saber, assim, de vocês, aqui a minha pergunta é para todas, dentro da jornada de vocês e na possibilidade, né, com o poder da caneta, naquilo que é possível fazer, o que vocês fizeram ou têm feito para trazer outras mulheres, mais mulheres para dentro dessas salas onde vocês frequentam, dentro desse mundo aonde vocês estão? E o mais importante de tudo, no meu ponto de vista, é o que é feito para que elas permaneçam. Eu acho que a gente também tem esse ponto aonde a Nath falou, poxa, eu crio, né, a inclusão, mas se eu não fizer desse espaço um lugar de pertencimento, se essa pessoa não se reconhecer, se ela não tiver oportunidade, o próprio sistema expurga, ela sai, né? Então, acho que a gente está vendo isso em várias cadeiras, onde, por exemplo, a gente falou sobre conselho, a gente está vendo uma movimentação de mercado onde mulheres que chegaram a essas posições, elas estão sendo substituídas, né, por homens. Por que será? Não tem mulheres disponíveis? Ou por que essas mulheres querem ir embora? Porque eu acho que a gente não tem só que abrir a porta, a gente precisa segurar ela aberta para que outras venham e permaneçam ali. Eu acho que a gente tem os desafios do etarismo, né, também, porque a gente, como sociedade, né, e seres humanos, estamos vivendo mais, mas a gente ainda tem que reconhecer e achar esse mercado de trabalho, né, pós-40, pós-50, pós-60, onde somos produtivas, e aí, primeiro, é a questão de você vai ser mãe ou não vai ser mãe, depois, mais tarde, você está velha demais quando você já tem muita experiência, tem muito know-how, está inteiramente produtiva, ativa, mas o mercado te enxerga. E vai cuidar dos dos seus idosos. pais, O etarismo também tem isso. Você vai chegando numa determinada idade, você já não, talvez não está cuidando de filho, mas está cuidando dos idosos. Exato. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? Quem quiser falar primeiro, fiquem à vontade, né? Sobre essas ações, né? Mona, sabe contar? Eu tenho a felicidade de estar num banco que tem política, tem um ambiente convidador para trabalhar, para a gente trabalhar com grupos diversos, tá? E eu faço bastante live. E o que mais me chama a atenção são as pessoas que me procuram depois da live. O fato de eu estar falando com elas e eles terem alguém para olhar, alguém para ter como referência, me procuram. Então, eu invisto muito tempo, mas muito tempo mesmo, mentoring, conversando, e eu vejo que a gente muda a vida das pessoas, tá? A dar caminho. Eu tenho uma menina que me procurou, acho que ela me procurou, se eu não me engano, foi em maio. Para mim foi muito marcante. Ela tem PhD em Generative AI. A menina é sensacional. Ela estava ali no cantinho, né? Estava no lugar errado. Ela não conversava direito, ela é uma pessoa mais introspectiva, ela estava no lugar errado e estava quase saindo. E quando ela me viu, ela falou assim, olha, eu queria falar com você para ver se eu encontro um espaço melhor, se eu estou no lugar certo. E só o fato de conversar e a gente fazer uma sequência de mentoring e ela entender, olha, eu posso agregar para o banco de outras formas, ela mudou, foi promovida, daqui a pouco ela vai ser promovida de novo. Então, assim, nosso papel também, não só de dar um ambiente seguro, mas também de como é que a gente inspira e ajuda nessas mudanças, tá? Então, quando você fala um pouco em reter, também tem esse trabalho da gente estar aberto a fazer muito mentoring, dá muito ser inspirador e ajudar na manutenção,
não só trazer, mas na manutenção das pessoas. Bom, eu não estou na vida executiva, né? Então, eu não estou assim, eu estou só como conselheira, então eu vou falar do que eu fazia e de algumas coisas que eu estou fazendo como conselheira. Eu faço bastante mentoring também. E algumas pessoas do próprio banco me procuram para que eu faça a mentoria, que eu acho bem bacana, né? Porque para elas eu sou a referência, porque eu fui a primeira mulher, então eu continuo sendo uma... E estou lá no conselho, então foi legal, porque eu voltei, então elas se sentem à vontade de me procurar. E é justamente isso. Algumas muito boas numa área, insistindo numa área que claramente ela não ia ser promovida. E aí, né, você tem que orientar, olha, você tem que abrir a cabeça, você é muito boa, você pode ser boa em qualquer lugar. Primeiro resistiu, agora ela está, eu acho que eu tô pronta para tentar, né, outras oportunidades. Eu acho que ela vai ser promovida, porque ela é muito boa. Outra coisa que eu fiz enquanto executiva, nas minhas áreas, tinha sempre mulheres muito boas, aliás, né? Mas elas eram responsáveis pelos times. Então, assim, elas eram, de fato, as chefes. Então, o pessoal até brincava, só porque você é mulher, só tem um monte de mulher aqui de chefe. Não era uma coincidência, porque eram muito boas. Então, eu também acho que é isso, né? Se tem, você tem que colocar. Na Ambima, só para vocês saberem, quando eu fui presidente, você tem que fazer ações afirmativas, né? Quando eu fui presidente, eu liguei para cada presidente de banco, quando eu fui montar a nossa chapa, vamos chamar assim, e eu pedi para cada presidente de banco indicar uma mulher. Eu dizia, você deve ter uma mulher muito boa, você tem caras muito bons, mas você deve ter uma mulher muito boa. E eu estou querendo realmente criar uma diretoria que tenha mais mulheres. Não pode ser uma coisa dessa, só tem homem há muitos anos. Tá? E eu fui a primeira mulher a ser presidente da associação também. Então, eu falei, eu gostaria de ter mulheres. Quando eu fui presidente, nós éramos 4 ou 5 mulheres. Nunca mais teve, gente. Aqui, Amanda, tu pode falar. Nunca mais teve. Mas, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem que ter ação afirmativa, sempre escolhendo profissionais competentes, porque ninguém quer favor. Ninguém quer favor. Né? Mas a gente quer que olhe... A gente quer que se dê o trabalho, né? Se dê o trabalho de olhar, de procurar, porque tem. Né? Então, eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que fazer esse esforço, nós, mulheres, que estivermos em posições, porque nem sempre, né, a gente está em posição que pode fazer, mas tem que ter esse hábito de incentivar, de procurar. Eu gasto não, vou falar diferente, eu invisto muitas horas da minha semana hoje conversando com mulheres que me pedem orientação. Esse é o meu investimento para ajudar pessoas que estão querendo saber o que elas fazem, como faz, o que eu preciso, o que eu não estou fazendo certo, o que você me aconselha. Então, não tem ninguém que me pede que eu não atenda. Obviamente, eu não consigo, eu tenho que, né, ir distribuindo. Mas, assim, eu converso com todo mundo que me pede orientação, porque eu acho que essa que é, assim, a minha contribuição, né, para que as mulheres possam ter, assim, um alento e saber que é possível. E é isso, eu gostaria, e eu fico muito feliz de saber que, quando as meninas do banco, as profissionais do banco olham para mim e falam, se você conseguiu, eu também consigo. Então, é isso que nós que estamos nessa posição, a Nath que está nessa posição, Elvira, você, a própria Carolina, com o que ela está fazendo, né? Brilhante, a Carolina e o time dela, que é brilhante, é isso. A gente olha para essas mulheres maravilhosas e fala, eu também posso. A Mona, essa mulher aqui é um espetáculo, gente, né? Essa mulher é um espetáculo, gente. Então, é um orgulho, né? Eu já conheço a história dela de outros eventos aqui, foi muito feliz, mas é isso. Então, a gente tem que ser modelo,
bom modelo e ajudar quem ainda não encontrou o caminho. Eu acho que é isso mesmo, exatamente o que a Cris e a Denise falaram. A gente que foi pioneira, a gente é vista, principalmente pelas mulheres mais jovens, né, como referência. Então, todas as empresas que eu passei, eu sempre ouvi isso. Então, por exemplo, eu trabalhei em 2 empresas do setor ferroviário, né, eu sempre trabalhei em empresas tipicamente masculinas, né, ambientes assim de engenheiros, enfim, tipo de negócio muito pouco feminino. E eu fui a primeira mulher diretora de uma ferrovia no Brasil. Eu fui diretora financeira da MRS Logística, que é uma empresa que faz transporte pesado, né, minério de ferro. E quando eu estava lá, eu via como as meninas falavam, nossa, é possível, né? Na Eletrobras é a mesma coisa. Então, cada empresa que eu passei, sempre tive muito esse feedback das meninas de olharem e ver alguém numa posição alta. E, ao mesmo tempo, a gente também vê, do mesmo jeito que a Cris falou dessa garota de tecnologia, eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, quando eu era dessa ferrovia, por exemplo, tinham 2 maquinistas. A empresa tinha aberto um processo, do mesmo jeito que hoje o setor elétrico tem estimulado muito a ter mulheres eletricistas, né? Porque também tinha muito preconceito. Por que a menina não pode subir num poste? Por que ela também não pode fazer uma troca de um transformador? E tem muitas, hoje, mulheres no Brasil inteiro fazendo as escolas de eletricistas e crescendo nessa carreira. E eu me lembro que nessa época de ferrovia era a mesma coisa. Maquinista tinha que ser homem, não pode ter mulher, porque vai estar no trem de carga, não sei o quê. E aí eu conheci, na época, 2 garotas. Elas eram 2 garotas mesmo, eram meninas de 20 e poucos anos. Uma era de família de ferroviária, a outra não. E elas tinham feito a escola, e a escola, para você pilotar um trem de carga, é dificílima, assim, é um negócio que leva quase 1 ano para a pessoa ter uma carteira de habilitação. É meio parecido com essa coisa de pilotar avião, que você vai para simulador, o negócio, você vai no simulador, vai derrubar o trem, vai cair a carga, enfim, é bem complexo, né? E eu olhava para aquelas meninas, elas me admirando, porque eu era diretora da empresa, e eu olhava para elas, essa garota tem coragem de pilotar um trem que tem 1,5 km de distância, né, da primeira locomotiva até o último vagão, está levando 13 mil toneladas de carga, ela está viajando ali pelas ferrovias, por aqueles túneis, saindo lá da região de Minas para trazer para o porto, no meio da noite, sozinha, e ela achava que eu é que... Eu pensava assim, mas eu trabalho no escritório, eu estou aqui, né, numa função administrativa, corajosa é você, né? Quem é brilhante aqui é você que está fazendo um trabalho desse. Então, eu acho que a gente tem que... Isso é para exemplificar que a mulher pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ser maquinista, se ela quiser ser eletricista, se ela quiser ser médica, se ela quiser ser do mundo financeiro, né, se ela quiser ser de tecnologia, enfim, onde ela quiser, tem oportunidade para todo mundo. E acho que o nosso papel, realmente, é dar essas oportunidades. Acho que todas nós fazemos mentoria, eu também faço, estimular. E hoje, como executivo, o que eu tenho procurado fazer cada vez mais é, quando surge um processo, quando surge uma oportunidade, até quando eu chamo, seja o RH, seja uma empresa de headhunter, eu quero ter entre os finalistas candidatas mulheres. Não me tragam a lista. Recentemente eu fiz posições na minha última empresa, posições que eu trouxe, executivos de mercado, e eu exigi que tivesse mulheres na lista final. Então, não me tragam a lista com 10 currículos de homem. Não, tem que ter mulher. Então, eles demoraram mais, porque o viés inconsciente, o normal, o homem vai procurar outro homem. Então, se você não exigir, ele não vai trazer. Então, eu falei, eu quero ter mulheres no shortlist. Se não tiver mulheres, você vai procurar um pouco mais até você me apresentar algum nome de mulher. Ô, Mona, deixa eu só complementar. Você falou de gravidez e eu queria só... Esse é um ponto que eu me preocupo muito. Toda menina que engravida e vem me procurar falando, olha, estou grávida e eu estou preocupada se eu vou voltar, se vai ter espaço, se eu vou ter uma avaliação ruim. E eu gosto muito de pedir para que elas não tenham esse medo, né, e ofereço esse conforto, que elas conversem com a liderança delas, que elas demonstrem isso, porque eu acho que essa é uma preocupação que acontece bastante, e é dever nosso, como líderes, para quem é líder, de dar esse conforto para elas. É um momento bastante duro, quando ela engravida, está super feliz, mas, ao mesmo tempo, a volta dá muito medo.
E esse investimento, eu sempre assim, eu percebo que a menina está grávida, mesmo que não venha falar comigo, é do meu time, eu vou lá e converso com ela, olha, fica tranquilo, eu estou vendo seu trabalho, ele vai ser reconhecido nesse ano, você voltando, você vai ter o seu espaço. Esse conforto é muito importante, esse ambiente onde a pessoa se sente acolhida é muito importante, isso também ajuda muito. Então, esse é um item que eu até chamo assim, de oferecer ajuda. A pessoa está fragilizada, ela está feliz, mas ela está fragilizada. Então, eu peço sempre para as meninas, peçam ajuda, mas se você está vendo alguém fragilizado, ofereça ajuda. Essa nossa rede é muito forte. Tá? Eu até queria comentar um ponto aqui. Você me lembrou uma coisa muito importante. Nessa época que eu tinha várias mulheres até no time, né, era uma gestora de recursos, mercado financeiro puro, ou seja, né, vários homens, várias mulheres no time de gestão. E, volta e meia, uma mulher ficava grávida. E era engraçado que, de repente, uma pedia para conversar comigo, e assim, quase apavorada, né? E aí falava assim, eu precisava conversar com você. Eu falava, putz, ela vai pedir a conta. Como que eu vou repor? Puta, ela é boa pra caramba, o que eu vou fazer, né? Aí ela falava assim, nossa, eu não estava programando, mas eu fiquei grávida. Eu falei, mas é só isso? Uma falou assim, Cris, preciso falar com você. Eu falei, tá, já falei, pronto, vai pedir demissão. Eu fiquei grávida, mas eu não sei como aconteceu. Eu falei, isso eu não vou te explicar, não. Cada um com seus problemas, a intimidade tem limite, né? Você não sabe até hoje. Mas é isso, né? Então, elas achavam que eu ia ficar chateada. Ela falou, puta, que boa notícia, eu achei que você ia embora, que alívio. Não, mas eu ficar falando, não esquece, passa rápido, esse tempo passa rápido, daqui a pouco você está aqui de volta e está tudo bem. Então, né, acho que é isso mesmo. Eu acho que são pontos, né, que a gente precisa discutir. Eu falo muito, por exemplo, eu entrei na vida adulta mãe. Então, da minha primeira filha, eu não tive esses dilemas, porque eu fui mãe aos 18 anos, eu não tinha nem faculdade ainda, imagina pensar em mercado de trabalho. Então, algumas dificuldades que eu tive foi por já ser mãe. Mas você tem uma criança de 1 ano, tem que sair para cuidar, então, né, eu não tive nem a estabilidade de ter um trabalho e medo de perder, eu já tive a dificuldade de não conseguir ingressar. Eu trabalhei com a minha mãe como costureira muitos anos, grávida, né, porque eu trabalhava numa empresa na Faria Lima quando eu engravidei, e eu venho da periferia, próximo de Diadema, no Jardim Mira, 2 horas de ônibus. Eu descia 3 vezes para vomitar, porque eu não aguentava a jornada. E aí a empresa me mandou para casa, e eu trabalhei um pouco de casa naquela época, trabalhei de home office sem saber. Com a lista telefônica. O motoboy vinha até o topo do morro, onde eu morava, ele não descia. Eu tinha que subir para encontrar, porque ele tinha medo de descer e ser assaltado. Então, eu subia para pegar meu trabalho. Né? Na época, era fazer cobrança, devolvia para ele ali em cima. E quando, já numa multinacional, e eu já tinha uma posição de liderança, eu já era key user de projeto, eu já estava num cargo, vamos dizer, confortável, engravidei, eu não conseguia administrar a minha gestação, porque eu fui a primeira pessoa naquela multinacional no Brasil a ficar grávida. Ninguém sabia lidar comigo. Eu não tinha esse apoio. Então, eu lembro que eu trabalhei até o último dia que eu podia, né, porque eu tinha muito compromisso, eu tinha medo de deixar o meu trabalho. E quando eu voltei com 15 dias, eu estava com meu filho na empresa, não tenho assim, orgulho nenhum de falar isso, mas, por outro lado, por uma falta de despreparo total de uma multinacional com uma mãe, né, e meu filho numa cadeirinha, as minhas amigas da empresa me ajudando a trocar, porque eu precisava fazer um trabalho para ajudar, para entregar, né, para poder fazer, porque eu tinha medo de não dar conta, se eles não entregassem aquilo, eu era responsável pela auditoria, eu era a contadora que assinava o balanço da empresa, e dar algum problema, eu ainda perder o meu emprego. Então, assim, acho que isso me trouxe um olhar para a maternidade, porque, assim, tem mulheres que simplesmente não querem ser mãe, e está tudo bem.
E tem as mulheres que são mães, e eu falo, gente, mas o nosso trabalho, ele faz parte da nossa vida. A nossa vida não pode ser o trabalho. A gente tem um plano de vida e o trabalho, ele faz parte. Ele é um meio para um fim, né? E quando a gente tem essas situações, eu já promovi também muitas meninas gestante que já estava lá na lista de promoção e ficou grávida, e meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que assim, a gente precisa também olhar, acolher, não só como líder, mas como colegas, como parceiras de trabalho, para dar esse apoio que vocês falaram, porque assim é uma incerteza muito grande, né? As mulheres, a gente está com os hormônios tudo à flor da pele, já tem os nossos próprios medos, né? De depois, antes da criança nascer, com quem que vai deixar, quem que vai cuidar, como é que eu vou voltar, né? Então tudo isso, eu acho que, e falando ainda sobre esse poder, né, de decisão, eu acho que assim vocês falaram muito, e eu convido também para uma reflexão. A mentoria, né? Eu fui fazer mentoria também muito tarde na minha vida, e eu sei o poder que é você ter uma mentora ou um mentor. Eu tenho um mentor homem, tenho uma mentora mulher, de você, às vezes, só precisar de um caminho, de uma orientação. Você está indo no caminho certo, você chega numa bifurcação e alguém fala assim, olha, né? Você tentou, pensou ir por aqui, e a pessoa, você desabrochar. Né? A gente, como mentor, é um orgulho muito grande, e eu falo, né, sempre, gente, se você não tem, olha quem você admira, que tem uma carreira que faz, se arrisca, se atreva, peça, né, converse com alguém. Acho que nós, mulheres, também, a gente tem tanto medo de falhar, de parecer vulnerável, que a gente acaba não pedindo ajuda, ou a gente acaba nem sabendo que, nossa, mas essa pessoa ela é tão extraordinária, e o que eu vou perguntar para ela? É isso, por ela ser tão extraordinária, ela já passou por alguma coisa que talvez seja o seu dilema nesse momento, então pergunta, não guarde, né? E quando a gente tem esse poder de decisão, eu acho que antes mais de você poder fazer alguma coisa, é ter a consciência, né, do seu lugar, do seu privilégio, de você ter a consciência de que você pode transformar uma vida. Se essa uma transformar outra e outra transformar outra, né? Eu acho que assim a gente pode fazer muita coisa boa na rede de apoio, né? Seja ela uma rede formal, uma rede informal, né? Seja um mentor, uma mentora, alguém para te dar uma palavra. Eu queria só fazer Eu queria rapidamente fazer um comentário aqui adicional que eu me lembrei, e também pego um gancho com o que a Carol falou aqui na abertura, que é a questão da independência financeira, né? Eu já até falei mais cedo num outro grupo que uma das recomendações que eu faço sempre quando converso, principalmente com gente jovem, está começando a carreira, e principalmente para esse público aqui, majoritariamente feminino, é aprenda a cuidar do seu dinheiro. Aprenda a investir, aprenda a viver com menos do que você ganha. Isso é essencial. Você não pode gastar tudo que você ganha. A gente vai se deslumbrando, quer comprar um monte de coisa, não sei o quê, mas a gente vai viver muito. A previdência oficial não vai ser suficiente para você viver. As pessoas precisam ter independência financeira, e a independência financeira é o que vai lhe permitir ter melhores escolhas, seja na sua carreira, seja na vida pessoal, seja a gente vê tantas histórias de relacionamentos abusivos, de violência doméstica, muita coisa, e muitas mulheres que ficam presas a relacionamentos tóxicos por conta da dependência financeira. E o mesmo vale para trabalho. Então, às vezes você está num trabalho ruim, num ambiente que você não gosta, num negócio, numa empresa que você não gosta do chefe, enfim, não gosta de nada, e você não pode sair dali porque você depende, porque se você sair, você não consegue pagar suas contas. Então, aprender a investir, aprender a cuidar do seu dinheiro é algo que todos têm que se preocupar, porque isso vai te dar essa independência, essa liberdade para você tomar melhores decisões na sua vida e na sua carreira. Eu deixaria essa mensagem final. Bom, gente, deixar a gente passa aqui à noite, né? Assunto, tema a gente tem. Cris, obrigada. Prazer imenso. Eu vir aqui, quanta inspiração.
Carol, sem palavras para agradecer. Deu certo. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho assim que a gente o liderar a nós mesmos, acho que essa dica que a Elvira deu aqui é o primeiro passo, é o primeiro step, né? Quando a gente se conhece, quando a gente se empodera de nós mesmos, ninguém mais segura, né? Muito obrigada pelas minhas parceiras aqui. Carol, obrigada a todos.